Vamos lá então, iniciando aqui mais um dia do nosso trabalho, na sexta-feira, para fechar nossa semana. Nós vamos estudar o nosso livro Agenda Cristã, o item é o número 5, Medicamentos Evangélicos, e ele traz para nós nesse texto, é um livro de André Luiz. Beleza, até já. Esse livro traz para nós então uma receita, aliás várias e várias receitas, como se fosse aqui uma grande coletânea de culinária, com várias receitas, né, para fazer ali tudo aquilo que vai trazer para nós, né, o prazer no paladar. Esse livro ele traz para nós receitas de felicidade. É uma dúvida muito grande que todos nós temos de como alcançar a felicidade, como ser feliz na nossa vida, né? Então nós começamos a observar tudo aquilo que existe à nossa volta e procuramos desesperadamente encontrar alguma coisa que preencha essa nossa necessidade. Então queremos ser felizes. De que forma? E aí então nós buscamos nas pessoas que possam estar ao nosso lado para proporcionar para nós esses bons momentos. Nós procuramos consumir, comprando ali produtos, objetos, que de alguma forma também proporcionem para nós essa mesma felicidade. Vamos para lugares, tomamos atitudes e procuramos dentro do nosso ambiente e dentro das nossas possibilidades encontrar aquilo que de fato vai preencher para nós esse espaço. Os espíritos, porém, né, bom dia, Nancy. Os espíritos, porém, eles fazem esse trabalho incessante de despertar em nós essa consciência espiritual para que nós possamos nos ver como espíritos e muito mais do que essa visão de espíritos que somos, nós entendemos que devemos também viver como espíritos para alcançar essa felicidade. Então não adianta um ser imaterial, que é o que nós somos, embora ligados a uma estrutura biológica, a um corpo físico, não adianta nós imaginarmos que, sendo seres imateriais, nós vamos encontrar então a felicidade naquilo que também é material. Naquilo que é material. Então, precisamos modificar a nossa visão a respeito da vida e perceber que somente aquilo que nós adquirirmos como valores, que trará para nós também resultados da alegria, da fraternidade, da humildade, o prazer de servir, o prazer de auxiliar, o prazer de amar. Somente assim nós vamos conseguir ser felizes. Então também, para nós, embora tenhamos esse esclarecimento, ainda assim nós voltamos a nos perguntar, mas de que forma que nós podemos ser felizes? Aí então, André Luiz nesse texto, como o próprio título já é bastante sugestivo para nós, Medicamentos Evangélicos, trata exatamente dos ensinamentos trazidos no próprio Evangelho, quando Jesus trazia todas as suas orientações, os seus exemplos, para que nós pudéssemos alcançar o reino dos céus, né? Que é exatamente a expressão que ele utilizava. E alcançar o reino dos céus significa exatamente alcançar essa condição plena de felicidade. E aí muitas pessoas vão dizer assim, mas quer dizer que para você ser feliz, você precisa morrer para alcançar o reino dos céus? A ideia que nós temos é que a felicidade se encontra somente nos céus. Na verdade, a felicidade se encontra onde o espírito esteja, desde que ele saiba viver e conquistar essa condição. No nosso estágio evolutivo atual, vai ser difícil para nós encontrar a felicidade de uma forma mais massiva, vamos dizer assim. Ela parece fragmentada, são pequenos momentos, né, porque
diante de tantas turbulências que nós vemos, tantas necessidades, tantas responsabilidades, que nem sempre para nós proporcionam felicidade, mas simplesmente são obrigações e compromissos que nós temos, dificilmente nós vamos encontrar então a felicidade num estado mais pleno. Então nós temos ali pequenos momentos, a felicidade que vai variando também conforme a intensidade. Então são pequenos momentos de felicidade, pequenos resultados que nos proporcionam essa condição. Mas a tendência é sempre nós nos desenvolvermos cada vez mais. A nossa evolução, a nossa mudança de postura, a nossa mudança de pensamento, isso vai fazendo com que nós nos dediquemos cada vez mais na conquista desse objetivo, e aí então ela já deixa de ser apenas aqueles flashes de pequenos momentos para começar a se tornar uma constante, embora ainda seja uma constante bastante singela, porque somente fora de todas as viciações que nós temos, né, do mundo físico, todas as cobranças, né, nós vamos conseguir então viver essa felicidade plenamente, né? Bom dia, Zé. Então aqui, nesses medicamentos evangélicos, André Luiz traz para nós uma pequena receita de como começarmos, né, a trabalhar essa mudança que é tão necessária para nós. Pois é, Angelina, e são pequenos momentos, né, mas a felicidade para os espíritos felizes, como o próprio nome já diz para nós, ele se torna algo permanente, porque é uma conquista que não se perde. Então nós vivemos pequenos momentos de satisfação, pequenos momentos de alegria que nós rotulamos como sendo momentos de felicidade, mas a felicidade ela é um estado. Ela não é simplesmente pequenas experiências que nós vamos vivendo. Então por isso a gente vai saindo daquela condição que se oscila na nossa vida, ora eu sou feliz, ora eu não sou. Então nós percebemos que ora nós temos bons momentos, ora nós temos momentos de alegria, ora nós temos momentos de tristeza. Mas a felicidade, quando ela começa a ser vivida, ela se torna uma constante, ela se torna plena. Então, essa é uma das tantas definições que a gente já estudou, que nós temos uma dificuldade muito grande de compreender. Amor, caridade, felicidade. Então nós damos a nossa definição, a nossa interpretação, pelo nosso modo de entender. Mas nós podemos dizer assim, aqui nós encontramos então aquela vivência numa condição de paraíso. Para algumas pessoas vão dizer assim, sim, eu vivo num paraíso, porque eu tenho muito dinheiro, eu tenho segurança, eu tenho as pessoas que eu amo do meu lado, e eu me encontro no paraíso. Até que ele começa então a viver as experiências mais profundas, e ele vai percebendo então que aqueles momentos de conforto, de segurança e de prazeres que ele vivia, era algo banal, comparado com as suas novas conquistas. Então, na verdade, cada passo que a gente vai dando, avançando nessa linha do progresso, nós vamos deixando para trás aquilo que para nós sempre era o máximo. Então era o máximo de felicidade que eu posso viver agora será através de determinadas experiências. Numa próxima encarnação, essas experiências se tornam mais intensas, mais presentes, e eu vou percebendo então que aquilo que eu achava que era importante, deixa de ser. Como Paulo de Tarso fala, né, numa das suas cartas, ele diz que quando ele era criança, ele pensava e fazia coisa de criança. Quando ele se tornou um adulto, quando ele se tornou um homem, ele começou a viver como homem. Então, para nós, ser uma criança, o que é uma felicidade de uma criança? É uma festa que tem brigadeiro, é você ganhar um presente, é você ir num parque de diversões, é você brincar numa piscina quando está muito quente. Isso é felicidade para uma criança. Para um adolescente já começa a se modificar. Para um adulto começa a se modificar, porque a perspectiva que nós vamos tendo da vida também vai se transformando. Então nossa visão vai percebendo exatamente aquilo que é realmente importante e não aquilo que é infelizmente ilusório. Infelizmente não, porque essa ilusão, essas vivências iniciais fazem parte do nosso crescimento. Mas conforme nós vamos crescendo, essas fantasias, essas ilusões vão ficando para trás, porque fizeram parte de um processo de aprendizagem num determinado momento da nossa vida. Quando nós vamos começando a crescer,
Quando nós começamos a crescer, então, a nossa visão vai se modificando também. Esse é o grande problema, quando nós, mesmo avançando nessa linha do tempo, no nosso desenvolvimento, nós continuamos alimentando felicidade, alimentando essa ilusão de felicidade. Então nós somos adultos, somos maduros, temos ali várias experiências na nossa vida e a gente continua ficando alegre com o brinquedo, com os momentos de prazer e com os lugares que fazem a gente feliz. Mas a pergunta é, nós somos de fato felizes? Essa felicidade conseguiu realmente penetrar na nossa consciência, no nosso coração? É aí então que há a necessidade de nós sermos constantemente instruídos para despertar nossa visão, despertar nossa consciência, para que nós vivamos de fato com esse propósito de crescer e aprender a ser feliz. André Luiz, então, ele traz para nós aqui várias dicas, né? Bom dia, Mariana. Várias dicas, como tantos outros espíritos trazem para nós, né, através dos seus ensinamentos, até porque a dimensão em que eles vivem, tendo uma compreensão mais real a respeito da vida, e também pela própria vivência que eles tiveram com todos os seus aprendizados, dão a eles então autoridade para mostrar para nós o caminho que nós devemos perseguir. Aqui, do nosso lado, nós tentamos ser felizes do nosso jeito. Ser felizes do nosso jeito. Só que nem sempre nós acertamos, porque diante das experiências que nós vivemos aqui no mundo material, a gente tenta fazer aquilo que para nós é possível. Eu faço aquilo que eu entendo, eu faço aquilo que eu acredito, eu faço aquilo que me é possível fazer. E aí então vem os espíritos para dizer assim, olha, vamos auxiliá-los a acelerar esse processo de mudança. Então para nós, bom dia, ajuda. Então para nós aqui, medicações evangélicas, Jesus dizia então sobre todas as bem-aventuranças para nós, né, lá no Sermão da Montanha. E aí então os espíritos procuram fazer uma interpretação de várias formas, trazendo para nós textos que são comoventes, poemas, pequenas frases, pequenas passagens, sempre fazendo uma reinterpretação dos mesmos ensinamentos que são os basilares para nós. Então ele começa dizendo assim, ajude sempre. Eu vou ler o texto completo, depois a gente vai fazer o comentário, senão eu não consigo depois trazer aqui, né, algumas reflexões sobre cada uma dessas passagens. Então, para que nós possamos ser felizes, medicações evangélicas. Só antes da gente começar, por que medicações evangélicas? Porque somente as medicações são capazes de curar as dores da alma. E essas dores da alma, como nós lembramos, ela se dá através dos nossos medos, através das nossas culpas, através das nossas frustrações, através das agressões que nós temos, sejam físicas, sejam morais, sejam afetivas, das insatisfações que nós temos na nossa vida pessoal, das decepções que nós sentimos, né, nas várias situações do nosso cotidiano. Então por isso a gente começa a intensificar cada vez mais essas dores da alma, e somente as medicações evangélicas são capazes de curar. E não porque do Evangelho, porque veio de Jesus, porque somente a filosofia cristã é aquela correta, mas porque Jesus, como tantos outros sábios, também nos ensinaram a valorizar cada vez mais aquilo que existe dentro de nós. Então, através dessa linha de pensamento trazida pelos ensinamentos de Jesus, nós temos então essas medicações que curam as nossas dores. Diz assim para nós: ajude sempre, não tema, jamais desespere, aprenda incessantemente, pense muito, medite mais, fale pouco, retifique amando, trabalhe feliz, dirija equilibrado, obedeça contente, não se queixe, siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça luz, semeie paz,
e espalhe bênçãos. Lute elevando. Seja alegre. Viva desassombrado. Demonstre coragem. Revele calma. Respeite tudo. Ore confiante. Vigie benevolente. Caminhe melhorando. Sirva hoje. Espere o amanhã. Esse é o tipo de receita que nós devemos imprimir e colar em locais estratégicos, onde nós vivemos, para que cada uma dessas passagens, cada um desses versos, sirvam para nós de reflexão, porque eles se aplicam em absolutamente qualquer situação em que nós estejamos vivendo, nas nossas relações pessoais, no nosso ambiente profissional, no cultivo da nossa fé, durante as nossas atividades de lazer, em qualquer situação que nós vivamos, nós vamos conseguir aplicar algum desses ensinamentos. E aplicando, nós começaremos então a desenvolver em nós o sentimento de felicidade. É um processo inicial de reconstrução, e nós vamos sempre reconstruir aquilo que está destruído, então nós precisamos demolir as nossas concepções atuais de felicidade, de prazer, de amor, para depois começarmos a reconstruir a partir de uma visão diferente. Então aqui no início, nós vimos as primeiras orientações. Bom dia, Mariana. A Mariana colocou para nós também, li nesta semana que a reforma íntima é seguir os ensinamentos de Jesus plenamente. Então tudo aquilo que é dito, Jesus veio fazer exatamente isso. O problema que a gente encontra também, Mariana, é até mesmo a gente saber ler, saber aprender, que é algo que eu sempre trago para vocês, porque muitas vezes nós queremos aprender, mas não sabemos como. Então, eu pego tudo aquilo que Jesus trouxe de orientação para nós e eu começo a colocar em prática. Só que ele, se não for bem aplicado, ele acaba me trazendo muito mais transtornos do que felicidade. Um exemplo prático disso é quando nós pensamos no amor que ele coloca, mas um amor seletivo, em que eu escolho a quem eu vou amar. Por exemplo, no caso das divergências religiosas que nós temos, elas se dão exatamente porque cada um faz uma interpretação diferente dos mesmos ensinamentos. Temos aqueles que pensam de uma forma, outros pensam de outra, mas no fundo acaba sempre tendo a mesma origem. Então nós precisamos aprender a aprender. Por quê? Do contrário, nós vamos sempre aprender de uma forma deficiente. Claro que vai sempre ser produtivo aprender alguma coisa que tem essa proposta construtiva para todos nós. Mas se nós não soubermos fazer a coisa do modo correto, nós vamos ficar muitas vezes marcando passo, patinando. Então, felizmente, nós temos uma filosofia que valoriza intensamente a nossa condição de espíritos. Temos a consciência de que nós somos espíritos encarnados, somos espíritos também na condição de desencarnados, estamos evoluindo nessa condição de espíritos. Tudo aquilo que existe fora de nós serve como um cenário onde nós vamos ali interpretar a nossa vida, nós vamos viver as nossas experiências, mas aquilo não nos pertence. Aquilo apenas nos serve de recursos para que nós possamos nos desenvolver como espíritos. Então, tendo essa base que felizmente a nossa doutrina nos proporciona, faz com que nós façamos uma leitura correta desses ensinamentos. Ainda, com toda certeza, nós temos muito ainda o que aprender, mas certamente nós já conseguimos perceber aquilo que é errado. Aquilo que é certo nós vamos tentando compreender da sua forma mais pura, mas enquanto a forma pura não chega, nós certamente já percebemos estar no caminho certo. Então, sem dúvida, a receita para alcançar
essa transformação é aquilo que Jesus trouxe e da mesma forma também vem sendo interpretado por outros tantos sábios que vêm se espalhar, que se encontram espalhados pelo mundo afora. Nós fizemos umas publicações nessas 2 primeiras semanas do ano, lá no nosso portal do Espiritismo.net, de alguns pensamentos diários, né, que nós costumamos fazer, de filósofos que não necessariamente sejam cristãos. Nós encontramos ali Buda, encontramos Maomé, encontramos Zoroastro, encontramos ali outros pensadores, sejam eles cristãos ou não cristãos, e nós vamos perceber que todos eles falam a mesma coisa. Todos eles entendem que somente através dessa transformação do espírito é possível alcançar essa felicidade. Então a expressão, dentro da doutrina Reforma Íntima, ela fala exatamente disso, de mudar os nossos valores, mudar as nossas crenças, mudar os nossos objetivos de vida. Todas essas transformações que fazem com que nós nos distanciemos daquilo que o mundo nos oferece e vamos nos aproximando da nossa própria realidade espiritual, são propostas válidas, todas elas. Então é isso que nós temos hoje. Para nós espíritas, os ensinamentos de Jesus são aqueles que se encontram na base da nossa filosofia. Mas assim como nós temos outras filosofias que também têm a proposta de elevação do espírito, nós encontraremos os mesmos princípios ditos por pessoas diferentes, escritos em livros diferentes, em formas diferentes. Mas todos nós chegaremos no mesmo ponto. Não importa se é hindu, não importa se é muçulmano, não importa se é judeu, não importa se é cristão, não importa qual crença ele tem. Então, de formas diferentes, por pessoas diferentes, dizendo a mesma coisa, porque isso faz parte de uma lei universal. Nós estudamos na doutrina sobre as leis naturais, e Kardec procurou trazer para nós ali várias dessas leis que afetam a nossa vida, né, a partir de várias perspectivas, mas que todas elas têm a mesma proposta. Então aqui, nessa receita que nos é apresentada por André Luiz, então se nós tivermos esses pequenos versos aqui, ou essas pequenas frases escritas, né, espalhadas, né, pelos cantos onde nós convivemos, a gente sempre vai ter isso presente na nossa mente. A gente não vai ter nenhuma distração que nos desvie da nossa proposta. Mesmo que a gente não consiga cumprir isso da sua forma mais plena, mesmo que seja de uma forma precária, mas que seja bem intencionada, a conquista, com certeza, vai ser também proveitosa. Então nós temos aqui ajude sempre. Com essa ideia nós já podemos perceber ali as nossas ações sempre voltadas, né, para o nosso bem e para o bem geral. Porque do contrário, pensar que eu faço as coisas para mim, que são coisas do bem, mas para os outros eu não me importo, essa é mais uma daquelas infelicidades, ou daquelas felicidades ilusórias, em que eu acho que eu posso ser feliz sozinho. E jamais conseguiremos isso. Essa primeira frase que nós temos aqui, essa primeira oração, ela já é definitiva, que ninguém consegue ser feliz sozinho. Aquele que se isola, aquele que se fecha, aquele que fica preso dentro do seu próprio universo, dizendo que se encontra feliz daquela forma, ele ainda tem muito que aprender. Porque na verdade ele se isola das suas responsabilidades, ele se isola, né, da necessidade que ele tem de autodoação, e começa então a alimentar exatamente essa ilusão da sua autossuficiência. E ninguém de nós é autossuficiente. Não tema. Ele fala sobre o medo que nos atinge. Só que essa oração ela não pode simplesmente agir sozinha. Porque para que eu possa dizer não tema, ou seja, não tenha medo, para que eu possa agir sem medo, eu preciso inicialmente ter todas as precauções
e ter toda a consciência das escolhas que eu vou fazer. Se eu tenho uma orientação de dizer que eu tenho que ter prudência, responsabilidade, humildade, se eu tenho toda essa base que me sustenta, então eu posso agir sem medo. Se eu não tenho essa base, todas as minhas ações são ações de risco, porque eu vou tentar simplesmente arriscar ser feliz. Pode ser que eu acerte, mas a maioria das vezes eu vou acabar errando. Então, assim, não ter medo parte do princípio de que nós temos a confiança de que tudo aquilo que é para nós uma referência nos leva, nos conduz, sem dúvida nenhuma, para essa condição de felicidade. Bom dia, pessoal que chegou. Bom dia, Márcia. A Angelina colocou, conversando com o evangélico essa semana, ele convidou-me para ser uma missionária, né? Falei que estava satisfeito com a filosofia que escolhi. É a ideia, né, do convite que todos têm, né? Então, e todos temos também, né, recebemos a intenção, sem dúvida nenhuma, ser uma missionária, de divulgar essa mesma mensagem, é uma proposta de grande elevação. Mas todos nós podemos ser missionários. Todos nós somos missionários. Tem um ensinamento interessante, um ensinamento muito importante, trazido para nós dos pensadores orientais, que dizem assim: faça da sua vida a sua religião. Então esse tipo de pensamento ele já é bastante profundo, porque mostra exatamente isso. Se você vive aquilo que você acredita, você está na condição de missionário, disseminando tudo aquilo que faz parte da sua própria crença. Então a missão para muitos de nós é você deixar de viver a sua vida e sair batendo de porta em porta tentando convencer as pessoas. Para outros, a missão é simplesmente você viver a sua vida disseminando aquilo que você tem de melhor. Então o trabalho missionário depende muito do entendimento de cada pessoa. Então nós temos também as nossas missões. As missões domésticas, as missões profissionais, as missões de fé. E o importante é sempre fazer isso, viver, né, de acordo com aquilo que nós realmente acreditamos. Diz para nós aqui também, jamais desespere. Né, o desespero ele é um resultado que sempre chega para nós quando nós não encontramos saídas para resolver os nossos problemas. Quando nós temos as nossas bases morais, né, que direcionam as nossas escolhas, a primeira coisa que nós fazemos é evitar os problemas. Se você evita problema, significa que você também evita momentos de dificuldade e momentos de desespero. Se você não tem essa preocupação com a origem de suas ações, então é simplesmente uma questão de esperar, porque o tempo vai trazer o resultado, e um resultado sempre bastante doloroso. Então, mais uma vez, assim como ele diz, não tenha medo, não tema, e ele fala, não se desespere, nós precisamos então ter essa base também que nos sustente. A Miriam lembrou, as palavras podem convencer, mas o exemplo é o que arrasta. Né? Então é exatamente a escolha que a gente faz para todas as situações da nossa vida. Diz ainda para nós, só um instantinho aqui, aprenda incessantemente. Esse aprender incessantemente, de um modo geral, acaba sendo visto apenas dentro da nossa vida acadêmica, em que você tem que guardar informações. Ou seja, armazene a maior quantidade de informações possível. Então, isso também acaba sendo uma interpretação equivocada, porque se aprenda incessantemente, nós falamos dos aprendizados gerais da vida. Você pode aprender observando o mundo à sua volta, você pode aprender com as pessoas, aprender com os resultados das suas próprias ações. E esse aprendizado, sempre para nós, é algo que vai nos ajudar em todas as ações da nossa vida, escolhermos da forma correta, agirmos da forma correta. Então, aprender incessantemente é sempre que for possível, sempre que eu tiver a oportunidade de aprender alguma coisa nova que me proporcione algum tipo de crescimento, é sempre válido. E não simplesmente acumular informações.
temos aqui uma sequência, né, uma trinca de orientações que diz para nós: pense muito, medite mais, fale pouco. Esses 3 pensamentos, eles são de grande valia, porque inicialmente nós temos que pensar muito sobre aquilo que nós fazemos, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós desejamos fazer, aquilo que nós já fizemos. Depois nós meditamos sobre tudo isso, que vem exatamente nas reflexões, quando eu penso nas causas, quando eu penso nas consequências, quando eu penso naquilo que eu poderia ter feito melhor. E depois, falar pouco. Esse falar pouco é exatamente ali o momento que nos proporciona a maior observação, uma maior capacidade de observação. Porque muitas vezes nós falamos tanto pela empolgação, por querer transmitir as nossas ideias, por querer convencer o mundo, e nós não pensamos, exatamente porque nós falamos muito mais do que ouvimos, falamos muito mais do que refletimos. Os 3, Mariana: pense muito, medite mais e fale pouco. Retifique amando. A retificação para nós, né, a oportunidade de correção, é algo também que, se nós temos essa capacidade, pense muito, medite mais e fale pouco, se nós conseguirmos aplicar esses 3 princípios, nós teremos muito pouco para retificar. Mas quando nós falamos demais e pensamos pouco e não refletimos sobre aquilo que nós fazemos, com toda certeza nós teremos sempre que corrigir aquilo que intempestivamente criou. Então, infelizmente, pelo fato de nós não termos ainda todas essas precauções, toda essa previdência que vai nos ajudar sempre a preparar as nossas ações e preparar as nossas ideias, os nossos pensamentos para tudo aquilo que nos envolve, tudo aquilo que nós vamos realizar, se nós não nos preparamos para fazer tudo isso, nós certamente agimos por impulso e, de um modo geral, mais uma vez, como dizemos acima, um pouco antes, nós também vamos cometer muito mais erros. E todos os erros vão exigir de nós a reparação, a retificação. E ainda assim, mesmo que nós erremos, a gente lembra do Dr. Bezerra de Menezes, que ele diz que as experiências, né, chegam para nós através dos erros e dos acertos. Então, mesmo errando, nós temos a oportunidade de aprender. E se nós tivermos a necessidade de reparar, façamos essa reparação com amor. Sinceramente, nos desculpando por aquilo que nós fizemos, desculpando, né, ou pedindo as desculpas por aqueles que sofreram os erros das nossas ações. E isso é o sentimento de amor, o sentimento de humildade também dentro de nós. A Nancy lembrou aqui, tem uma trovinha do livro Trovas do Além, de Chico Xavier, que diz: se você quer paz e saúde, cultiva afetos normais. Coma pouco, pense muito e não converse. Né? É perfeita, né? Traz para nós uma receita que somente ela, por si só, já nos leva, né? Não conversa demais. Então, por si só, já nos conduz por um caminho de muita segurança, por um caminho de muito equilíbrio. A Norma lembrou, né, li um livro, né, Seja Exemplo e Não Palavras. É a mesma coisa também. Bom dia, Tico-Teco. Continuando aqui para nós, diz ainda: trabalhe feliz. Trabalhar feliz. Essa é uma expressão que no nosso mundo hoje traria, né, muitas controvérsias. Isso porque a gente sempre demonstra uma grande insatisfação pelo tipo de atividade que a gente realiza. Então, por exemplo, eu trabalho numa atividade que nem sempre me traz aquela felicidade. Eu trabalho numa atividade que não me remunera da forma como eu gostaria. Eu trabalho num ambiente que nem sempre é como eu gostaria que fosse. Trabalho com pessoas.
e eu começo a analisar assim, você é feliz no seu trabalho? A maioria vai dizer assim, não, eu não sou feliz. Aí você pergunta, mas o que te faria feliz? Ganhar na loteria. Essa seria uma resposta aqui muito óbvia, né, e muito lógica também no nosso pensamento atual, mas a gente sempre se esquece que o trabalho é aquilo que nos proporciona o nosso sustento. O trabalho é aquilo que desenvolve o nosso intelecto, é aquilo que desenvolve os nossos valores, é aquilo que nos faz ser útil, né, os sermos úteis. Então, trabalhar feliz. Então, eu posso não ter a atividade que me proporciona o prazer que eu gostaria. Mas se eu pensar que é aquele trabalho que me sustenta, é aquele trabalho que me dá segurança, o equilíbrio, eu vou começar a pensar de um modo diferente. Eu vou começar a pensar, por exemplo, que eu poderia não ter esse trabalho. E aí eu poderia sentir exatamente todas as suas consequências e todos os seus dramas. Então não importa o trabalho, muitas vezes não apenas o remunerado, mas o trabalho que eu faço dentro da minha casa, o trabalho que eu faço para aquilo que eu preciso fazer no meu dia a dia, alguma coisa que me pertença, não deixa de ser um trabalho. Então que eu faça sempre o trabalho com felicidade, sempre o trabalho com alegria. Eu posso não estar satisfeito com aquilo com o resultado que eu gostaria de obter, mas a oportunidade que eu tenho do trabalho é algo que me transforma. Existe um pensamento popular que o trabalho enobrece o homem. A gente, de modo geral, acaba pensando, né, de um modo muito superficial, e não vê, não valoriza exatamente isso. Acordar cedo naquele dia de chuva, numa sexta-feira, e trabalhar naquele ambiente, você depois não ganhar aquilo que você gostaria de ganhar, mas você está trabalhando. Então a gente reclama das condições e se esquece do ponto principal. Quantos e quantos no mundo hoje simplesmente não têm oportunidade, não têm o que fazer, apesar de todas as suas necessidades. E nós temos oportunidade de fazer. Temos o nosso corpo físico, temos a nossa mente, temos o ambiente que nos proporciona aquela atividade, temos a remuneração que nos dá a sustentação. Como não agradecer? Como não ser feliz por isso? Estarmos aqui no mundo de provas e expiações, de um modo geral, é uma vivência de sacrifício. Não é uma vivência de prazeres. Porque somente o prazer verdadeiro o espírito vivencia. E estar num mundo como esse, onde aqui para nós, para muitos, lembrando aquela interpretação que Kardec traz, o nosso mundo ele pode ser uma escola para aquele que quer aprender, ele pode ser um pátio de obras para aquele que quer trabalhar, ele pode ser um hospital para aquele que quer se curar, ou ele pode ser um presídio para aquele que não se conforma com a sua condição. Algumas vezes, todas essas condições acontecem ao mesmo tempo. Você estuda numa escola, está num hospital, está trabalhando, mas sempre dentro de um presídio, porque a sua mente se encontra aprisionada no seu próprio sofrimento. Então, ser feliz e trabalhar é algo que nós temos que valorizar muito. E lembrando sempre também que nós estamos aqui hoje no mundo de provas e expiações, cumprindo com os nossos compromissos, exatamente porque a maioria de nós implorou por isso. Chegamos no mundo espiritual com a nossa consciência pesada, machucada, sofrida por erros do nosso passado, e nós imploramos, me dê a oportunidade de voltar para consertar as coisas. E como lembra ali um espírito amigo que fez esse comentário, ele disse que a maioria de nós não apenas implorou, mas implorou de joelhos e chorando, para que tivesse oportunidade de voltar aqui para o mundo físico, para reparar todos os erros do passado. E aqui nós estamos. Só que a maioria de nós está aqui reclamando. Depois de todo o pedido, né, todas as solicitações que nós fizemos na nossa vida. O Brás colocou, recebi uma frase uma vez que dizia assim: o verdadeiro cristão tem como templo o universo, como altar a consciência, como a imagem Deus, como a lei, a caridade plena. É a mesma coisa, né? São as mesmas interpretações, são as mesmas ideias, interpretando as bases desses ensinamentos universais. Se nós seguimos essas
recomendações, não tenhamos dúvida de que a felicidade vai ser certa para todos nós. E para podermos finalizar, mais uma vez não conseguimos avançar muito, dirija equilibrado. Isso é de uma forma bastante prática, né, na nossa vida, não apenas dirigir um carro, mas dirigir a nossa vida, dirigir a vida das pessoas, dividir as nossas atividades. Obediência, contente, não se queixar, seguir adiante, reparar além, ver longe, discutir serenamente, fazer luz onde quer que nós estejamos, lembrando que o amor é aquilo que ilumina tudo, e tudo aquilo que nós fizermos com amor, nós sempre levaremos a luz no mundo de muitas sombras, de muitas trevas. Sombras da ignorância, as trevas do medo. Semeie a paz. Esse semear a paz é algo que nos tempos de hoje é de extrema importância. Somente essa oração, semear a paz, já seria para nós um tema para desenvolvermos esse assunto durante horas. Exatamente porque, se nós percebemos hoje a facilidade com que nós estamos interagindo com as pessoas, nós falamos com facilidade, ouvimos com facilidade, nos meios de comunicação, através da tecnologia, nas redes sociais, nos aplicativos de comunicação, que tipo de mensagem nós estamos deixando para as pessoas. Nós fizemos um estudo de uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, que vocês se lembram, que foi uma dos estudos que mais me marcaram, porque ele falava muito sobre nós roubarmos a tranquilidade das pessoas. Uma pessoa está ali parada, pensando na vida dela, pensando naquilo que ela quer fazer, e você chega e faz um comentário maldoso. Essa pessoa deixa de pensar na tranquilidade que ela estava para pensar na maldade que você lançou. Você foi responsável por tirar dela a tranquilidade que ela estava vivendo. A gente acorda de manhã, nossa cabeça tranquila, você vai ver os seus contatos e de repente alguém manda uma mensagem política, uma mensagem de crítica, uma mensagem de sarcasmo e você acaba de roubar a tranquilidade dela. E isso para nós é algo tão natural, é algo tão tranquilo que a gente nem percebe o tipo de perturbação que nós provocamos nas pessoas. Então quando nós pegamos uma oração como essa, semear a paz, faz com que nós exatamente evoquemos essa trinca que nós vemos há pouco. Pense muito, medite mais e fale pouco. Porque se nós estamos falando muito e perturbando demais, nós estamos pensando muito pouco e praticamente não meditando. Então, essa é mais uma das receitas que nós temos aqui, que André Luiz traz para nós, de semearmos a paz e de espalharmos bênçãos. E sejamos alegres. E aqui depois, continuando aqui mais outras passagens, o mais importante de tudo, dos dois últimos itens que nós temos aqui, ele diz para nós: sirva hoje e espere o amanhã. Então, para nós, é sempre assim, como espíritos que somos, tendo ali a nossa mente expandida sobre essa realidade espiritual que nós vivemos, nós sabemos que o trabalho de hoje vai trazer para nós um resultado futuro. Não que nós devamos trabalhar pela troca do futuro, mas trabalhemos pela consciência que nós temos do nosso papel no mundo e esperemos tranquilamente que o amanhã virá trazer a sua recompensa. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, palavras importantes, medicamentos evangélicos, que, como eu disse para vocês no início, se nós trazemos as dores da nossa alma, somente os medicamentos evangélicos são capazes de curar. E esses medicamentos não são comprimidos, não são injeções, não são cirurgias, são na verdade transformações morais. E é isso que esses ensinamentos proporcionam para todos nós. Dudu lembrou, mesmo conscientemente, não entrando na vibração da mensagem que vemos, acaba afetando em algo dentro de mim.
mesmo que seja pouco, que na verdade às vezes esse pouco é muito e mexe. Só o fato, Dudu, que mesmo inconscientemente, né? Só o fato de nós deixarmos de pensar naquilo que nós estávamos pensando, que era positivo, que era construtivo, já é para nós uma perda. Então, sabe uma técnica que eu costumo usar? É mais ou menos igual àquela ideia da leitura dinâmica. Para quem, não é o meu caso, mas para quem tem essa técnica, consegue absorver o conteúdo de um texto, né, num passar de olhos. Mas eu aprendi a passar os olhos nos títulos e no início das mensagens que chegam. Se eu percebo de imediato que ela não é produtiva, eu não termino de ler. Se é uma manchete que fala de alguém, que fala de alguma coisa, eu de imediato mudo meu olhar. Para não absorver aquilo. Porque é algo que nós somos constantemente bombardeados. Um e-mail que chega, eu bato o olho no título, eu já deleto. Sempre, Silvia. Nós temos que aprender, porque o nosso papel, como a mensagem disse para nós, é semear a paz. Mas nem todos pensam dessa forma. E nós vemos isso entre religiosos, não religiosos, entre espíritas e não espíritas. Então cabe a nós nos protegermos daquilo que tira a nossa perturbação, e cabe a nós termos o compromisso e a responsabilidade de levar para as pessoas aquilo que pode proporcionar tranquilidade e não perturbação. A mesma coisa, Mariana, televisão, rádio, revistas, jornais, tudo aquilo que traz para nós algum tipo de desequilíbrio, nós temos que evitar. Porque você não pode oferecer equilíbrio para alguém se você se encontra desequilibrado. Então, para que você possa oferecer o perfume, há a necessidade de que você seja perfumado. Você jamais vai conseguir levar algo que você não tem. Então nós temos que começar essa transformação dentro de nós e nós mesmos criarmos também as nossas próprias estratégias para vivermos num mundo como o nosso sem sermos contaminados por esses valores que ainda são praticados, são alimentados pela esmagadora maioria das pessoas, principalmente num mundo tão turbulento como é o que se encontra na atualidade. Então nós precisamos fazer o nosso trabalho também. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, deixamos então essa mensagem e refletamos bastante sobre tudo isso. A forma como nós nos relacionamos com as pessoas, a forma como as pessoas se relacionam